a lista de oração para os grupos, que o Senhor alinhe a nossa mente com o seu coração, nos dando discernimento para entender mais o que fazer e como fazer. Guie-nos, dirija-nos. Que o Pai renove a graça, intrepidez e ousadia da sua igreja, não nos deixando calar. Que a igreja seja pronta em posicionar e defender todos os valores e princípios bíblicos diante do crescente aumento da iniquidade. Ah, aí cita lá os casos de iniquidade, né? E que nesse tempo de perplexidade, nosso testemunho, vida e pregação alcance os sedentos e produza uma grande multiplicação de discípulos. Olha só, gente, são os 4 primeiros itens. Nosso coração está centralizado nisso. Vocês vão ver lá no 5º item, a gente vai fazer menção à oração pelo resultado do pleito aí. Então, repito, esses alvos foram alcançados de forma esplêndida. E, inclusive, esse último, porque no cômputo geral do que aconteceu, os irmãos acho que se esquecem onde é que estava o país há 8 anos atrás, 6 anos atrás, onde é que estava a cabeça do povo. Tá? E o nível de conscientização dessas coisas que existe hoje na igreja e na nação é imenso. Tá? Agora aqui eu vou repetir uma frase que eu já citei em algumas lives minhas, que eu disse para o presbitério em 2018. Como eu joguei essa frase solta rapidinha lá no Fundamentos, na terça, alguns ficaram assim, Marcos, pode dar muita má interpretação, porque a frase não foi bem explicada. Então, eu agradeço a irmãzinha que me falou isso, acho que ela está certa, e nós vamos aqui repetir a frase e explicá-la. A frase é assim, eu vou ler aqui se for necessário, se vocês precisarem eu leio 2, 3 vezes. É só pedir, Marcos, lê de novo. Tá? Olha aqui, desde 2018, e o que eu lembro, a primeira vez que eu disse foi em 2018, que eu disse para o presbitério, explicando qual era o nosso coração como pastores. Tá? Eu disse assim, eu prefiro o pessoal, não vou falar que eu estou aí talvez cuidadoso demais, mas me aguente aí. Eu prefiro o pessoal que vota lá na ala do Sem Minguinho. Tá? Você lembra o nome dele? Era um tal de Fernando, lembra? Estava Fernando e você me fez um sinal aí, Fernando. Eu não. Agora que eu falei, não tem nada a ver com você, né? Ó, estava lá, a concorrência era entre o Fernando e o Jair. E eu disse assim no presbitério, eu prefiro o Fernando ganhando as eleições com a igreja votando no Jair do que o oposto. Vou repetir o que eu disse. Alguns, se não entenderam, ponham aqui no chat. Eu preferia o Fernando ganhando o pleito com a igreja votando no Jair do que o contrário. Por quê? Isso é uma prova, é uma frase, irmãos, para mostrar para você onde está o nosso coração. O nosso coração não está, em primeiro lugar, em consertar o país. O nosso coração, desde aquele momento, desde 2016, quando começamos a falar dessas coisas, o nosso coração está em consertar a igreja. E a igreja entender que tem que ter valores morais para ir lá dar o seu voto. Tá? Então, a nossa principal motivação não é mudar o país. E essa mudança na igreja foi imensa.
Não sei quantos aqui já me ouviram falar do que aconteceu ali em 2018. Eu tinha falado com um grupo de irmãos em 2016, tinha falado com pastores, presbíteros e esposas em 2016, repeti a fala em 2018 com pastores, presbíteros e esposas, e depois eu vi, assim, os irmãos vinham a mim e diziam, a igreja ainda não está entendendo. Então eu fiz uma live bem curtinha, que está aqui no meu canal. Você pode ir lá, está lá em 2018. Tá? O título da live era, afinal de contas, em quem votar? Irmãos, eu quero falar para vocês do efeito, do que foi alcançado. Eu fiquei 8 dias sem poder sair da internet. Era o WhatsApp de todo lado. A grande maioria de jovens do país inteiro e de fora do país. Jovens diziam assim, tio, muito obrigado. Você não sabe do que você me livrou. Imensa quantidade. Eu comecei a pegar essas mensagenzinhas e fazia Ctrl+C e jogava no editor de texto, Ctrl+V. Quando eu vi que eu já tinha 9 páginas cheias, eu parei. Eu digo, eu vou passar o resto do tempo aqui fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Era e-mails, era telefonemas, era retratação, pedido de perdão, gente dizendo, me perdoa, porque eu não tinha te entendido, agora eu te entendi. Então, irmãos, como é que alguém vai dizer assim, Deus não está nos ouvindo? Deus nos ouviu e foi muito. O que os irmãos, talvez os mais novos, têm dificuldade de entender é que o que nós vivemos no país hoje é resultado de muitas décadas. Décadas de engenharia, assim, engenharia social, ação calculada e, acima de tudo, o pior de tudo, décadas de ignorância e décadas de descaso da igreja com o que estava por trás dos acontecimentos. Tá? Vocês podem conferir lá, numa live minha, eu acho que foi a live em que eu falei sobre sacrifícios a Moloque dentro da igreja, que era o tema, o tema relacionado, assim, a coitadinha da criança que está lá dentro do útero, né? E ali eu falei e vou repetir aqui, a pessoa com quem eu fiquei com mais dificuldade de entender, a pessoa que foi mais difícil para mim, para eu entender nesse processo de aclaramento todo, foi um sujeito chamado Marcos Moraes. Principalmente o Marcos Moraes da década de 2000. Eu quis pegar esse cara pelo pescoço inúmeras vezes. Como é que você não entendeu? Por que você não se preocupou? Esse era o cara, tá? Marcos Moraes. Então, você vai ver também que não há, nas solicitações de oração, não há nenhuma, assim, indução a um espírito de já ganhou. Não tem nada disso. Você não vai ver nem nas minhas falas, nem nas falas do Vanjo. Se você for olhar falas do Edmar, que tem falado muito, falou no meu canal, vocês vão ver que não tem. Vocês vão ver lá no vídeo do Vanjo, que foi no Instagram, você vai ver o Vanjo dizendo assim: quando eles criarem leis assim, 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 a sua mão estará com eles. Quando eles criarem e defenderem isso, a sua mão estará com eles. Então, gente, esse discurso permanece, é o mesmo e não mudou. Tá? E nós, ao clamar, assim, ao levar a igreja ao clamor, nem de longe, em algum momento, vocês nos ouviram falar que, assim, a vitória de fulano B era a solução de tudo.